Bom dia! Seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso webinar Open Arena by Alice. E esse episódio é muito especial, porque marca um ano que essa iniciativa nasceu. Eu lembro se fosse ontem, que junto com algumas colegas a gente conversou lá na Copa da Alice, aqui no escritório, sobre essa ideia, né, de convidar colegas, convidar lideranças referentes do mercado para falar sobre temas relevantes para nós como EHs. E aí essa ideia foi evoluindo e hoje já estamos aqui comemorando um ano e o 10º episódio. Já conversamos sobre diversos temas aqui, desde People Analytics, cultura, sobre compensation, estratégia, sobre saúde mental, sobre o EH estratégico. Então, enfim, a cada mês a gente pensa com muito carinho nos temas que de fato são relevantes para o EH, nos speakers que a gente convida para trazer conteúdos e discussões muito relevantes e insights para vocês, para todos nós. Eu sou Sarita, eu lidero o time de People aqui na Alice, tenho muito orgulho disso, tenho muito orgulho de fazer parte da construção da Alice, muito orgulho da nossa missão de tornar o mundo mais saudável, muito orgulho de como estamos revolucionando o mercado de saúde para mostrar que plano de saúde, sim, pode e deve ser uma pauta estratégica, e também muito orgulho do jeito que a gente está se relacionando com os EHs e do jeito que a gente está sendo parceiro estratégico, não só na implementação do plano de saúde, mas justamente também com todas as nossas contribuições aí na comunidade, e o webinar é uma das iniciativas. Então, um momento muito especial para mim, muito feliz em receber a todos vocês. A gente já alcançou 1.500 pessoas aí ao vivo como webinar. A cada episódio, né, a gente comemora as inscrições, tem várias pessoas que estão nos seguindo e participando de todos os episódios, novas pessoas entrando, então seja muito bem-vindo, sempre um prazer conversar com vocês. Hoje, né, já falei que é um episódio muito especial, como vocês podem ver, a gente está ao vivo aqui no escritório da Alice, então normalmente a gente faz, né, no Zoom, mas como é um marco especial, a gente falou, a gente precisa subir a barra, que é inclusive uma das nossas virtudes aqui da nossa cultura na Alice, a gente fez aqui uma produção especial. Tenho muito orgulho, muito prazer em receber duas pessoas muito especiais aqui, o Felipe, que é CEO Latam da TotalPass, e o Gui, meu sócio, um dos fundadores da Alice, e não foi por acaso que a gente escolheu esses dois convidados especiais, eles são referências para mim, né, de liderança, do impacto que ambos buscam aqui, pensando no mercado de
benefícios corporativos. Os dois são super referências também de saúde, né, na vida pessoal e como colocar a saúde como uma estratégia aqui no negócio, que é justamente o tema de hoje. Então, a gente vai falar muito sobre performance, sobre inovação, sobre ter times de alta performance, times engajados e como a saúde e o bem-estar são pilares muito estratégicos nisso. Então, a gente vai ouvir aí da experiência do Gui, da experiência do Felipe e também dos cases da Alice e da Total Pass. Então, um tema que eu adoro, pessoalmente tenho muito essa crença que pessoas mais saudáveis, mais felizes produzem melhor, né? E eu sempre falo que hoje num dia nenhuma empresa pode pensar num sprint, né, numa entrega de curto prazo. A gente precisa de fato pensar como a gente promove um ambiente duradouro de alta performance, e isso passa pela saúde e bem-estar de fato como uma estratégia do negócio. Bom, antes de pedir para o Felipe e o Gui se apresentarem, eu queria também lembrar que todos vocês que estão nos assistindo aqui podem e devem participar. Então, a gente tem nosso chat, fiquem super à vontade para mandar oi, para se apresentar, contar um pouco de onde que vocês são, qual empresa, onde vocês moram. Podem também dividir aí o LinkedIn de vocês. A ideia é que seja uma troca muito rica, de fato, também entre vocês. A gente vai, como sempre, também aqui no webinar, um momento de perguntas, e para esse webinar, por ser esse momento especial, de marketing humano, momento ao vivo, a gente reservou um tempo maior, então a gente vai ter mais ou menos 30 minutos no final. Então, fiquem à vontade, a gente tem aqui no chat a função de Q&A para já ir mandando curiosidades, comentários, perguntas, e aí no final eu vou aí mediar entre Gui e Felipe para a gente conseguir responder a maioria das perguntas de vocês, tá bom? Então, novamente, fiquem à vontade para participar, trocar, se conectar, e vou passar agora a bola para o Felipe. Felipe, se apresenta. Bom, primeiro, obrigado, que honra poder participar dessa edição especial. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Escritório lindo da Alice também, e poder falar de algo que eu amo, que é saúde, que é esporte. Tá como empresa que tem valores e um propósito muito similar ao da Total Pass e ao meu, né? Então, para mim é um orgulho estar aqui. Obrigado o convite. Bom, eu sou CEO da Total Pass para América Latina, estou há 1 ano e 4 meses na empresa, adoro, me encontrei, porque meio que tem aquela coisa que o Steve Jobs falava de conectando os pontos, né? Você vai fazendo as coisas na tua vida, você não sabe muito bem o porquê, e de repente tudo se junta e você fala, entendi. Acho que isso que aconteceu comigo e com a Total Pass. Falando brevemente de mim, eu sou publicitário, eu nasci em Santos, jogava basquete quando era mais jovem, vim para São Paulo fazer publicidade e aí trabalhei muito no segmento B2B, e dos últimos 14 anos bem próximo do RH. Tá? Então tive na Michael Page como headhunter, lancei o Indeed no Brasil, depois a gente adquiriu o Glassdoor, então liderei essas 2 marcas, uma participação na BRH e agora a Total Pass, onde tudo se uniu. Que bacana. Eu também tenho essa visão. Eu gosto muito também dessa visão, né, do Steve Jobs. É muito bonito quando a gente consegue olhar para trás, né, e entender porque a gente tomou algumas decisões, né, porque ali a vida nos levou aí para estar nesse momento, nesse propósito. Muito bacana. Gui, se apresenta também rapidamente. Bom, é um prazer estar aqui. Adoro estar com a Sarita, é uma honra também. E, poxa, o Calbucci, nossa, a gente tem se cruzado ultimamente, eu fico bem feliz, assim, dessa aproximação. E obrigado por estar aqui com a gente nesse momento. Bom, eu sou o Gui, eu sou um dos fundadores da Alice. Puxa, estou em saúde há quase 15 anos, antes como cofundador do Doutor Consulta. E, tentando fazer coisas diferentes e novas em saúde. E dá para fazer. Eu sempre enxergo esse copo super, né? Meio cheio. E ainda mais no mundo que a gente vive hoje, com tudo que está acontecendo de novo. A maior parte do meu tempo fui empreendedor, faz 30 anos que eu trabalho. E eu já vivi experiências de trabalho super diferentes. E eu acho que é muito, olhando para trás, eu falo, puxa, que sorte que eu tive de poder estar aqui agora. E de poder contar as histórias o que a gente vai falar aqui, porque conecta demais também, desde a minha infância,
muita coisa que eu passei e quem eu sou hoje, de conseguir conectar saúde, trabalho e propósito. Bacana, que bom. Super obrigada a vocês por estarem aqui conosco. Bom, Felipe, já vou direto para a primeira pergunta. Você comentou agora mesmo na sua apresentação que você jogava basquete. Semana passada a gente se encontrou quinta-feira num evento e você falou, nossa, minha perna, hoje estava na academia. Então, assim, eu sei de conversas também que a gente já teve que a saúde sempre, né, foi um pilar, assim, na sua vida pessoal. Conta um pouquinho como se cuidar, seja por meio de exercício físico, uma rotina saudável, hábitos, saúde mental, como isso impacta a sua jornada profissional, como isso impacta como você lida hoje a organização, como isso impacta a sua performance como CEO. Impacta muito, né? Muito positivamente. Acho que a primeira coisa para comentar com todos é, obviamente, que não tem rotina perfeita e que vão ter muitas falhas ali na nossa semana. O importante é você tentar ter consistência. Mas o esporte, para mim, primeiro foi minha base. Imagina que com 11 anos eu estava lá jogando torneio estadual, tentando ganhar, ficando nervoso, né? Então, obviamente, trouxe toda essa questão de trabalho em equipe, de aprender que muitas vezes a gente vai perder. Tem uma passagem importante de um técnico, quando eu tinha 13 anos, a gente finalmente ficou em primeiro no campeonato de pontos corridos, e aí ele chegou no treino e falou, ó, agora que a gente vai treinar mais. Eu falei, como assim? Estamos em primeiro? Ele, agora só dá para cair, né? Agora só dá para descer na tabela. Então, acho que formou muito do meu caráter e trouxe em mim, acho que fisiologicamente, essa necessidade de estar em movimento. Meu corpo se acostumou a estar em movimento, eu não fico bem assim se eu não faço alguma atividade esportiva. Hoje eu treinei às 5 da manhã, é um pouco, não faz muito tempo que eu faço isso, tem uns 4 meses que eu consegui embalar, né, nessa parte física, mas eu procuro fazer um pouco de tudo, né? Então não jogo mais basquete, dei o joelho, uma cirurgia importante, mas eu faço musculação 4 vezes por semana, bem cedinho, procuro meditar, e não é aquela meditação de muitos minutos, né, horas, tá? 5 minutinhos, meio que quando dá, qualquer hora do dia, ou se não, só aquela respirada, e terapia, né? Acho que terapia é uma ferramenta fundamental para você poder desabafar. Então, isso pega muito assim na minha liderança, de tentar me monitorar. Uhum. Eu mesmo vindo para cá é legal. Acho que o escritório de vocês é tão gostoso que me deu uma acalmada, que eu consegui entrar bem no webinar, mas eu estava fora do eixo a caminho daqui. Porque Fez uma respiração. fiz uma respiração no táxi, a agenda virou de ponta cabeça. Estava falando antes, tem viagem, tem que fazer mala, tem que ajudar em casa, porque vou ficar uma semana longe da família. Então, e aí você faz uma ali uma autoanálise, falei, putz, tem que dar uma respirada aqui, né? Tô tentando de tudo. Treinei, que aí me deixa bem, ainda assim saí do eixo, de manhã vindo para cá, no táxi você vem respirando e acho que a melhor coisa é estar presente, Com né? certeza. E acho que nessa correria tem um risco, né, da gente se descuidar ou da gente abrir a mão. E o desafio é justamente isso, como a gente consegue, apesar da correria, reservar esses tempos, manter a disciplina, né? Porque isso nos faz bem, isso nos ajuda, assim, a lidar bem com os outros desafios que estão aí chegando todos os dias. Exato, e entender que as equipes, sejam os liderados diretos ou toda a empresa, passa pelos mesmos desafios, né? De equilibrar a rotina, de tentar ser mais saudável, de sair do eixo durante o dia. Então, como é que a gente mostra empatia e dá as ferramentas para as pessoas, dá um ambiente onde elas possam se monitorar, se adaptar, fazer o esporte, fazer a meditação, a terapia. Perfeito. E Gui, para você também o esporte tem sempre, né, teve um lugar muito presente na sua vida, até hoje. O Gui, inclusive, ganhou um desafio de exercício físico aí, ficou em primeiro e eu em segundo, então tem aqui uma pequena competição. Quase você levou, quase. Foi por 2 horas. Brincadeiras à parte, né? Acho que você é essa grande referência aqui na Alice, né? E queria falar um pouco com vocês sobre o papel que nós temos como liderança em justamente ser esse, né, esse exemplo
E como você sente que isso impacta, inclusive, né, as nossas colaboradoras? Como que a gente consegue, de fato, mostrar e ser presente, né, dando exemplo, mostrar que se cuidar é importante e aí tentando também, de forma positivamente, influenciar também nosso time. Lógico. Eu acho que eu tive exemplo em casa, assim, muito cedo. Meu pai sempre foi muito esportista e eu comecei a nadar e natação sempre foi meu esporte, até começar a pandemia, porque daí fecharam as piscinas e eu comecei a correr. Mas eu nadei a minha vida inteira e meu pai foi nadador e tal. Mas aí, ao mesmo tempo, o meu pai ele acabou ficando adoecendo, ele teve dependência química muito severa e eu vi em casa um atleta, enquanto eu adolescente, perdendo a condição dele. Uhum. E foi muito, muito marcante isso para mim. E eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Tipo, eu aprendi, ele me colocou, a minha família me colocou no esporte, eu aprendi a importância do esporte, e ao mesmo tempo eu vi o meu pai num processo assim muito ruim. E isso ficou para sempre, assim. Eu falei, puxa, eu sei o que eu não quero. Uhum. Eu sei o exemplo e eu sei o que dá para ser. Uhum. E uma coisa que ele me deu muito legal na minha adolescência foi a pesca submarina, né? O mergulho em apneia com pescaria, que é minha paixão até hoje. E para você estar pronto para mergulhar, para você mergulhar, você tem que estar pronto o tempo inteiro, né? Quando o mar tá bom, quando a água tá clara, você não controla isso. Então, eu aprendi que o preparo tem que ser onipresente. Todo dia você tem que estar preparado, porque o mundo vai exigir de você, pode ser no mergulho, pode ser qualquer outra coisa, e você tem que estar preparado. Uhum. E eu acho que a gente ser capaz, a gente colocar o corpo preparado dá um poder muito grande para a E a mente mente. também, né? Então, enfim, eu sempre toquei a vida desse jeito. E eu acho que o exemplo, eu aprendi, eu dei essa volta toda para falar que o exemplo é tudo. Então, eu não acho possível numa empresa, minha visão particular, tá? Pode ter gente que discorde. Eu não acho que se a gente tem numa empresa uma cultura de saúde, eu acho praticamente impossível a liderança não dar o exemplo Uhum. e esse exemplo ser seguido ou ser reforçado. Uhum. Então, eu, você, André, Matheus e tantas outras pessoas aqui na Cultura é sempre Alice, top-down, né? cara, a gente é todo mundo esportista, ponto. Sim. E a gente dá o exemplo. Quantas vezes eu não vim aqui correndo, cheguei aqui suado, tomei um banho aqui embaixo, o pessoal me viu chegando suado e tal. Eu falei, porque eu quis vir correndo hoje. Estou vindo menos, infelizmente, por causa de segurança, segurança, mas eu acho que é sobre dar o exemplo. Como é que você vai querer que as pessoas mudem se o exemplo não parte de você? Tipo, não, ó, vamos fazer isso, só que comigo não vale, comigo é diferente. Não, eu não consigo ver o mundo de outro jeito. Com certeza. E a gente lançou já, né, vários estudos do Pulso EH, e um estudo focou justamente nesse papel também, né, nesse ponto, como os líderes impactam os hábitos e a disciplina do time e como a percepção das pessoas sobre se a empresa se preocupa com o bem-estar, com a saúde, e especialmente também se o gestor, se o líder, né, e aquele exemplo, como isso impacta diretamente vários dados interessantes. Então, queria trazer aqui, Felipe, também para você. Então, a gente perguntou, né, essa percepção, a empresa onde você trabalha, o gestor onde você trabalha, se preocupa genuinamente com o seu bem-estar, com a sua saúde? E olha essa diferença, né? 70% dos colaboradores em empresas que se preocupam com a saúde dos times são mais engajados, versus 32%. Né? Então, se a pessoa percebe que a empresa se preocupa, 70% falam que estou muito engajado, versus 32%. Se a gente olha em motivação, 66% das pessoas que sentem que a empresa tem esse cuidado falam que estou motivada aqui para dar o melhor, para ir além. Quando a gente pergunta sobre orgulho, a mesma coisa, né? 77% sentem orgulho de trabalhar numa empresa. Quando a gente olha em produtividade, 84% das pessoas falam, putz, aqui nessa empresa eu tenho dias mais produtivos do que eu teria em empresas que não se preocupam tanto, né? Então, a gente fala aqui de indicadores de motivação, orgulho, produtividade, tem também dados de turnover que impactam diretamente o negócio, né? Então, a gente sempre fala, saúde e bem-estar precisam ser temas estratégicos. Isso não é também é para as pessoas se sentem bem, mas é uma questão de negócio, né? Uma questão, de fato, que impacta os resultados.
E isso tem todo a ver com o propósito da Total Pass, que vocês, inclusive, recentemente revisaram. Conta um pouco, qual que é o propósito e como esses dados que eu mostrei também se relacionam com o que vocês estão fazendo. A gente tinha um propósito muito bom, que era um parágrafo, né? E é que eu sempre brincava com o time que no nosso negócio, acho que no nosso aqui da Total Pass, no da Alice, você tem que errar muito para fazer um propósito ruim, né? Porque a gente trabalha com uma coisa muito gostosa que é a saúde. Então tinha um propósito legal lá. A gente falou, acho que a gente tem que elevar isso. Acho que a nossa empresa pode mais, ela pode entregar mais para o mundo, para a comunidade e para os seus funcionários. E aí fizemos um brainstorm longo, assim, né, da liderança, e ouvimos os colaboradores, e aí a gente chegou no propósito que é a humanidade vivendo mais e melhor, né, que é o que a gente quer levar para as pessoas. A gente quer impactar todas as pessoas do mundo em algum momento da nossa jornada e que elas vivam mais tempo e com mais qualidade, né? E acho que é isso que o esporte e cuidar da cabeça proporciona, né? E muito legal que você comentou do nível de engajamento, de entrega, produtividade relacionado a cuidar da saúde, porque o esporte ele aproxima, né? O esporte ele traz um efeito de comunidade. Verdade. E ele traz o quê? Confiança, colaboração. Então, as pessoas... Então, esse é o primeiro aspecto, né? As pessoas estão deixando de fazer o happy hour, não que não seja interessante, eu também faço e é legal, mas é menos happy hour e mais vamos se encontrar fazendo alguma coisa. Vamos brincar um com o outro na competição de quem fez mais esporte. Isso aproxima, né? Isso com certeza vocês dois olham para o outro com mais admiração, de caramba, também fez esporte, ganhou de mim, na próxima eu vou ganhar. Então tem esse aspecto que ele engaja e que empodera e que faz as pessoas trabalharem melhor. Tem um outro aspecto que é o da autoconfiança. Eu digo muito lá na empresa, acho que as empresas com um alto nível de maturidade são as empresas onde as pessoas conseguem ter os diálogos honestos, as conversas difíceis, você conseguir chegar, olhar um no olho do outro e falar, olha, isso aqui eu acho que precisa melhorar, vamos trabalhar junto para melhorar. E para você chegar nesse nível de maturidade, tem que construir a confiança, e para ter confiança um no outro, você precisa ter confiança em você. E estar bem fisicamente, seja de um lado estético, né, se vestir bem também, mas estar bem fisicamente, estar bem se sentindo saudável, mexe com a nossa autoestima. Então, quando a gente, enquanto empresa, permite que o colaborador, né, dá as ferramentas para o colaborador se cuidar, essa pessoa chega na empresa com uma confiança maior e pronta para se relacionar melhor. Então, por isso que eu acho que isso dá para a gente falar o dia inteiro só dessa pergunta, né? Mas esse é um outro ângulo interessante, que da autoconfiança e do trabalho em equipe. Eu até diria que começa pelo autoconhecimento, né? Também. Que traz muito, né? A gente se cuidar, a gente reservar esse tempo, seja pelas atividades físicas e muito também pensando em terapia, né? Isso nos ajuda muito a nos conhecer melhor, né? Sim. E a partir dali a gente consegue trabalhar a autoconfiança. Mas, de fato, eu sempre praticava muito esporte, jogava handebol, e isso me ajudou muito, assim, nessa parte do autoconhecimento, né? Já durante minha adolescência. Gui, você comentou um pouco sobre a cultura, e aqui na Alice, de fato, a gente tem isso dentro da nossa cultura, né? Desde o primeiro dia. A gente tem uma das nossas virtudes, a gente tem 6 pilares da nossa cultura, e uma das nossas virtudes é priorizarmos nossa saúde e felicidade. Eu acho isso incrível, né? Foi uma coisa que desde sempre vocês, né, dessa fundação da Alice, desde antes, né, vocês trouxeram isso. Conta um pouquinho, como foi isso, né? Por que vocês colocarem isso como um dos pilares? De onde veio isso? Puxa, na época a gente fez uma viagem para as montanhas aqui em São Paulo para fazer um retreat mesmo para pensar nas virtudes, bem no comecinho da Alice. E uma delas tinha a ver com, puxa, eu não quero que as pessoas trabalhem muito e sejam miseráveis, porque eu já trabalhei muito e já fui miserável. E eu não quero estar lá de novo. Eu não quero ninguém que trabalhe. E eu estou falando isso na pessoa de André, Matheus e eu. A gente falou, poxa,
Isso não é performance. Uhum. Performance, entregar pra caramba e performance, é você conseguir otimizar seu tempo. É conseguir você fazer pequenas decisões no dia a dia ótimas. E descartar o tempo desperdiçado, aquilo que não gera valor nenhum. E se você consegue fazer isso, você consegue priorizar o seu tempo pessoal, da sua família e o seu tempo de esporte. Eu já vivi momentos em que eu trabalhava, sei lá, 16, 18 horas por dia, e quando eu olho para trás, eu falo, cara, eu fui miserável e eu não otimizei meu tempo. Eu não estava produtivo. Então, eu acho que no momento que a gente coloca isso como uma virtude, a gente está falando para as pessoas, olha, a gente espera que vocês estejam presentes com vocês e com suas famílias, e com você significa o teu tempo pessoal de esporte para você progredir e prosperar, como a gente falou aqui. E que você entregue pra caramba. Esse é o ponto. Não é assim, então, olha, vai fazer esporte, ser feliz e quando der você trabalha. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário. Então, é um desafio para a pessoa. É motivador e ao mesmo tempo é um desafio. A gente espera que você consiga balancear, mas espera que você tenha alta performance. E eu acho que, voltando um pouco para a parte do esporte, o esporte dá isso. Se você entra numa rotina de esporte, você começa a descobrir, sobe sua barra o tempo inteiro, você fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz disso. Eu não sabia que eu era capaz de acordar às 5 da manhã. Eu não sabia que eu era capaz de ir dormir às 9h30 da noite sem perder 4 horas assistindo Netflix. Porque isso é desperdício de tempo, isso é o tempo que se vai. Então, você aprende a otimizar e tomar decisões racionais e ótimas que vão beneficiar o teu corpo. E o corpo é tudo que a gente tem. Ah, minha família. Sua família não é nada se o seu corpo não é. No momento que você deixa de ser, você deixa de dar para sua família. Então, a prioridade máxima é o nosso corpo e a nossa mente serem saudáveis. E para isso a gente tem que tem que prosperar em cuidar dela. Acho que é muito esse é o racional assim que a gente usou e com muito eu penso sobre a vida também. Boa. Felipe, você tem muito contato com muitas empresas, né? Pelo seu histórico de atuação e agora, claro, né? Pensando que os clientes da TotalPass são as empresas. Como se vê essa preocupação, né? A gente está falando aqui da Alice da TotalPass que tem isso de alguma forma dentro da cultura, dentro do produto, né? Esse cuidado genuíno. De forma geral, olhando para o mercado, como você percebe? Você percebe que as empresas estão cada vez, de fato, enxergando saúde e bem-estar como um pilar estratégico ou buscam por benefícios porque todo mundo oferece, a gente precisa engajar as pessoas? Como se vê? Tem alguma evolução, alguma tendência de mercado? Eu vejo de uma forma muito positiva e eu realmente acredito, com base nas conversas com os clientes, com os parceiros, com o mercado, que é genuíno. É um movimento genuíno. Até alguns anos atrás, você não via um founder com um testemunho como o Gui trouxe aqui. Né? Era um pouco tabu. Né? Era um pouco tabu falar isso. Não, imagina, o que esse cara está falando? Né? Acho que hoje muita gente fala e pratica, né? Como é o caso do Gui. Então, começou lá atrás com um movimento de é um benefício novo, briga por talentos, como é que eu vou me diferenciar? De repente virou aquela coisa de as melhores empresas têm, então eu preciso ter também. Então começa nesse movimento mais superficial, só que aí à medida que as empresas foram percebendo que, nossa, mas tem um retorno, né? Tem um baita retorno. E eu também, enquanto líder, estou fazendo e estou gostando. E aí ainda veio uma pandemia no meio que fez todo mundo acordar para a necessidade de se cuidar e virou um mercado muito crescente. Né? Esse mercado de brasileiro de saúde e bem-estar, ele cresce 25% a 30% ao ano. Né? Então, economia bem, economia mal, incertezas que sempre são geradas, né, conforme qualquer notícia que acontece no governo, ocorrem e o mercado continua crescendo. Então, isso é impacto das empresas. As empresas, é muito comum, hoje em dia, as empresas fazerem essas competições, como vocês fizeram aqui entre os colaboradores para melhorar essa prática. Tem casos maravilhosos, né, de pessoas que foram incentivadas pelos seus líderes e que
mudar a vida. Esse é um ponto interessante, né? Porque não adianta você só oferecer o benefício, né? Você oferecer um plano de saúde, você oferecer um benefício de atividade física, de saúde mental, né? Você precisa também, de fato, a cultura precisa incentivar. Vou já fazer um follow-up pergunta para você, mas eu queria também aí envolver quem está nos assistindo e lançar uma pergunta para vocês. Então, a pergunta é: na sua empresa, saúde e bem-estar é um pilar estratégico, né? Então, tudo que a gente está conversando, vocês estão sentindo que isso já está acontecendo de fato? Então, respondem aí, a pergunta já está disponível para a gente também ter um pouco essa visão de quem está nos assistindo. Enquanto o pessoal responde, Felipe, um pouco, né, queria te ouvir sobre o papel do EH, né? A maioria das pessoas que estão nos assistindo são do EH, que já comentou da importância da liderança, né, da gente, de fato, ter o exemplo, né, ter a referência, e o EH, qual é o papel para a gente, de fato, reforçar essa cultura, que a gente pode fazer aí, como liderança de EH? O RH é tudo, né? Para mim, o RH não existe empresa sem pessoas, né? Eu sempre falo da frase do Simon Sinek, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios, né? E o RH está no centro dessa estratégia. A pandemia nos ajudou, porque foi o momento onde o CEO olhou e falou assim: nossa, preciso de ajuda, Sim. Vem cá, RH, e o RH estava à altura. Né? Então, hoje, eu, por exemplo, CFO aqui, RH aqui, e vamos para frente. Eu vejo um papel fundamental em tudo, mas você pensar nos business partners, né? Hoje os business partners, eles são as pessoas que monitoram o que está acontecendo na empresa, conseguem trazer um feedback rápido do que está acontecendo, do que precisa mexer. Tem até um caso real da Total Pass. A gente tem crescido muito rápido, num ritmo exponencial. E aí, com isso, vem os desafios desse crescimento. Em geral, os desafios são como é que você equilibra os investimentos, né? Não coloca dinheiro de mais nem de menos, cuida bem dos clientes, cuida das pessoas. E aí chegou, só por causa da estrutura que a gente tem no time da Suzy, que é a nossa CHRO, chegou muito rápido o feedback dos business partners falando: gente, nós estamos com um problema aqui, sobrecarga nessa área, de sentimento de falta de transparência nessa outra área. Aí eu consegui chamar os heads, e aí a gente tem uma relação muito aberta, falar: gente, o que está acontecendo? E aí eles conseguiram trazer o diagnóstico. Bom, em uma semana, a gente colocou de pé uma estratégia de comunicação, mudança de algumas atitudes, e esses business partners devolveram para a empresa, e eu também consegui fazer um comunicado. Então, são exemplos simples, né, do papel do RH numa empresa que tem que se movimentar muito rapidamente. Aí, sem mencionar, obviamente, o recrutamento nessas horas tem que recrutar mais rápido, o time de cultura e por aí vai. Mas acho que a resposta curta é: não existe empresa bem-sucedida sem um RH empoderado e eficiente, na minha visão. Bacana. E você trouxe aí vários elementos, né? Comunicação, transparência, que a gente sabe que tem um impacto muito forte na saúde mental, né? Que são aqueles riscos psicossociais que a gente, inclusive, agora vai mapear. Então, acho isso muito interessante. Quando a gente fala de um ambiente saudável, não é só sobre saúde física, né? Sobre, ter um benefício legal. Você precisa, de fato, pensar como construir, como promover esse ambiente onde as pessoas, de fato, vão estar bem, onde a gente vai ter relações saudáveis, onde vai ter segurança psicológica. Tudo isso é saúde, né? Tudo isso impacta. Onde as pessoas vão ter coragem de falar, onde a gente vai poder ser transparente, onde a gente vai ter processos justos, tudo isso impacta a saúde das pessoas. Perfeito, perfeito. A gente tem que estar muito atento enquanto líderes e criar um ambiente onde as pessoas entendem que quando elas falam, a gente escuta. Né? Até outro dia eu fiquei muito feliz, eu recebi o feedback de algum dos heads falando: olha, fica muito confiante porque você sempre escuta, às vezes não é na hora. Às vezes vem aquele feedback, aquela coisa da empresa que você não queria ouvir, porque queria estar focado em outra coisa. Aí no dia seguinte eu volto e falo: refleti muito sobre o que você falou e vamos tentar construir aqui um caminho. Então, esse é um aspecto. O outro é, como o Gui bem comentou, dar o exemplo. Né? Então, em relação à terapia,
E todo mundo que cruzou comigo a caminho da minha terapia, que é feita ali num horário comercial que muda a cada hora para atender a agenda, já cruzou comigo. Eu falei, agora eu vou naquela sala que o som não escapa, porque agora é minha terapia. Uhum. Aí eu saio de lá, outro dia uma pessoa falou, nossa, você tá com uma cara boa. Eu falei, acabei de desabafar um monte. A mesma coisa, o Mizuka, que é o COO que chegou agora, também, sexta-feira passada, ele, tenho que sair da reunião, vou fazer minha terapia. Então, primeira coisa é você normalizar, Total. porque geralmente as pessoas iam falar o quê? Estou indo para uma reunião, né? Exatamente. Então, a gente faz questão de verbalizar, Perfeito. estou indo para minha terapia. Perfeito. Quando alguém fala para mim, eu tento marcar uma reunião, olha, tem horário da terapia, a gente ajeita um outro horário, Sim, né? Então tem que perfeito. dar o exemplo. Perfeito. Nesse ponto, eu acho muito útil a agenda aberta. A gente usa aqui na Alice, tipo, todo mundo vê minha agenda, todo mundo vê a agenda de todo mundo. E eu vejo a da Sarita, ela vê as minhas, tem horário de atividade física, tem horário de filhos, tem horário de se for psicólogo, bota psicólogo. Então, eu acho que isso, a sua agenda, a agenda de uma pessoa, ela diz, a visibilidade pública da agenda é absolutamente subvalorizada. O poder que ela tem. Quando você é um líder e você deixa a sua agenda pública e você reforça, porque todo mundo deixa a sua agenda pública também, e você não vem com papo furado, você coloca a real da tua agenda, e coloca o nome da palavra, aquilo que você vai fazer mesmo, nossa, você quebra aquele cristal assim as coisas não são ditas. Você dá uma transparência total e uma vulnerabilidade total. Eu acho que isso, cara, é um detalhe, mas você concorda? Assim, isso é muito importante para a cultura. Eu sempre, inclusive, a gente está vendo aqui os percentuais, né? E já vou voltar aqui, mas é bem interessante ver que 76% das pessoas que não estão assistindo falam que sim, saúde e bem-estar já são pilares estratégicos, 24% ainda não. E acho agora eu queria justamente focar nesses exemplos, né? Nessas boas práticas, para quem sabe as pessoas, né, possam se inspirar e possam levar esses exemplos também para a empresa para fazer esse turnaround, né? Porque ao final a gente quer ter 100% das empresas de fato com saúde e bem-estar como foco. E acho esse exemplo que vocês trouxeram tem um impacto assim gigante. Como você fala, você acha que é um detalhe, mas não é, né? Primeiro, e aqui na lista de fato todo mundo vê a agenda de todo mundo. Ninguém tem uma agenda oculta. Isso reforça a transparência, que é uma das nossas virtudes também na nossa cultura. Isso mostra, de fato, a transparência. Mas isso também ajuda para você conseguir respeitar e considerar a agenda dos outros, né? Se eu não sei que você tem a sua terapia, se eu não sei que você precisa buscar seus filhos, como que eu vou conseguir considerar, né, que você tem esse compromisso? Então, acho que tem muito a ver também com respeito, né? Tem muito a ver com, enfim, os comportamentos que a gente quer ver, que a gente quer promover dentro da organização. E você, como você falou, Felipe, você de alguma forma autoriza, né? Gente, todo mundo tem uma vida e todo mundo, a gente espera que você tenha compromissos pessoais, né? Sim. A gente confia que você vai conseguir saber gerenciar seu tempo, sua agenda. A gente confia em você, né? Acho que tem muito a ver também com essa confiança. A gente trata, né? A gente fala que na lista todo mundo é adulto, a gente confia que você vai tomar as decisões que vão ser bons para você, boas para você, mas também para a Alice, né? Acho que tem muito essa questão, trata as pessoas como adultos, né? Como responsáveis. E que não preciso pedir desculpas se eu, né, vou lá e brigar minha filha da escola, né? Faz parte da minha rotina, é importante para mim. Então, acho um exemplo pequeno, mas um exemplo muito poderoso. Que, um pouco falando em exemplos, eu queria te convidar para falar um pouco do Alice Fala, Alice Faz, né? Que é o nosso programa de saúde cooperativa, que a gente lançou faz um ano. Conta um pouco, assim, como ele funciona, quais indicadores que a gente vê, quais são as iniciativas, porque talvez também possa ser um exemplo legal para quem está nos assistindo. Lógico. Acho que tudo começa por medir, né? O que não se mede, não se gere. Nossa, eu acho essa frase tão poderosa, assim. E a gente não leva ela a sério quando é a saúde. O que não se mede, não se gere. Então, bom, aqui a gente tem o Score Magenta, que é um score de saúde. Então, todo mundo que usa Alice preenche esse score.
Então, eu fiquei, entre aspas, addicted, né? Meio viciado no Score Magento, porque eu realmente uso ele para balizar como é que está a minha vida, porque são 15 minutos que você tira para preencher, e as perguntas são todas baseadas em evidência científica e tal, é muito, muito profundo. E ela te faz pensar, responder, pensar sobre várias dimensões, né, da vida. Então, tipo, não só atividade física, mas alimentação, sono, saúde mental, hábitos. Então, enfim, aí você preenche isso e você tem um score individual que mostra no meu app. E isso é hoje, né? A gente no futuro vai conectar com vários devices, vai fazer umas coisas diferentes. Para a visão, por exemplo, da Sarita, você, a gestora, tem a visão da empresa inteira. Então, qual o score da empresa inteira e quais são os... Como é que a empresa está em saúde mental, como é que a empresa está em atividade física e tal. E o último, há um ano atrás, a gente não estava muito bem em atividade física. Ou 12 scores, o score pode ir de 0 a 1000. O nosso estava em 620, alguma coisa assim. Só que em atividade física, ele estava até um pouquinho abaixo de 500. E 500, nesse modelo, é o borderline para você estar entre bom e ruim. Abaixo de 500 é ruim. E acho que a gente estava em 450 ou perto de 500. 536. 536. Então, a gente estava quase no ruim. Quase no ruim. Uhum. E aí, a gente pegou este indicador e falou, agora a gente vai trabalhar ele. Virou né? o QR meu. Virou o QR dela, é verdade, virou o QR dela. O QR, assim, é métrica da empresa. Você tem métrica de receita, métrica de... Qual que é a métrica de negócio? Tem uma métrica de saúde. E você tem um número. Exato. Tem um número. Essa que é a maravilha. Você tem um ponteiro e uma meta, e um número real e um número futuro. E, enfim, aí a gente fez um monte de desafio aqui. Então, a gente patrocinou a corrida de rua, aquela live run. Eu levei meus 3 filhos para correr. As Então, nossas filhas correrem juntas. as nossas corridas juntas. Na mesma modalidade. Então, esse tipo de coisa. Putz, vão acordar quase 5 da manhã no domingão e tal. É isso aí, vão acordar 5 da manhã no domingão. Meus filhos, pai, que nós vamos acordar 5 da manhã no domingão, ponto. E aí, vamos lá. E ela correu, a Rafa correu, cada um correu. 300 metros. 300 metros. O meu tem um filho de quase 16 anos que correu comigo dos 10K, ele correu uns 6. E o de 13 correu lá. Mas foi muito legal porque as pessoas levaram as famílias, a gente levou parceiros, clientes, blá, blá, blá. As coisas, né? Então, a gente usa aquele Gym Rats. Não sei se todo mundo conhece o Gym Rats, né? Mas é um app onde você cria grupos e os grupos, entre aspas, competem, assim. Então, no Gym Rats, essa que a Sarita falou que eu ganhei, eu acabei, né? Aí a competição aflora. Mas, olha que interessante. Eu falei que eu sou esportista, sempre fui e sou disciplinado. O mês que a gente usou o Gym Rats, eu treinei mais do que eu treino normalmente. Uhum. E eu me considero um cara bem versado em treinar. Então, olha que legal, assim, que foi. E todo o time, eu percebi que todo o time foi junto. Todos nós ficamos ali. E a gente subiu em 20% o score, né? Em um ano, foi isso? Exato. Deu muito orgulho, né? E você só consegue subir, né? Se os melhores melhorem, não adianta, né? Você precisa, de fato, mexer na base. Eu acho que isso foi o resultado que mais me emocionou, que a gente, de fato, conseguiu né, engajar muitas pessoas que nunca fizeram, né, atividade física como rotina. Nas corridas, muitas pessoas correram pela primeira vez, né, caminharem, porque isso também é uma evolução, né? Você não precisa correr, você pode correr 1 quilômetro, depois você faz uma caminhada, então, que você consegue acomodar também, né, todos os tipos. Então, enfim, virou de fato quase um ritual nosso, né? E a gente está indo agora para a 4ª edição. A gente começou na primeira corrida, nossa meta era 100, aí 150, aí na corrida de abril foi 200 e a gente conseguiu alcançar. Agora em julho a gente vai ter a próxima corrida, que nossa meta é 250, então vai aumentando e as pessoas vão se engajando. Então, é muito bacana, dá muito orgulho. Então, enfim, acho são novamente coisas pequenas e não só sobre a saúde e atividade física, gera um engajamento e gera o que você comentou também do coletivo, né? Sim. É uma coisa do coletivo, e isso se impacta também no senso de pertencimento, né? No orgulho, vestir a camisa, né, de fato, correr com uma camisa da empresa, acordar às 5 da manhã, né? Para encontrar os meus colegas de trabalho, e muito além, né, de eu pessoalmente me desafiar. Sim. Né? E uma coisa, de fato,
da empresa, da organização. Então, os impactos, normalmente, se a gente pensa, né, nos indicadores, se a gente pensa no negócio, são grandes. Agora, a liderança tem que apoiar o time de pessoas, o time de RH. Com certeza. A liderança tem que estar engajada nisso, senão não acontece. Sim, com certeza. Gente, a gente está quase chegando no momento das perguntas, o tempo está voando, então mandem aí no Q&A para a gente ter uma discussão bacana. E aí, Felipe, a Suzy me contou, acho também fenomenal, e já quero implementar aqui na Alice, que vocês têm um ritual dentro do onboarding. No primeiro dia, conta um pouquinho como isso. Isso foi uma iniciativa que a Suzy trouxe. A gente identificou que com o crescimento da empresa, o onboarding podia melhorar, né? E aí veio uma ideia do time de RH que é, poxa, a gente é uma empresa de saúde. Primeiro dia, as pessoas, quando acaba ali o treinamento, vão todos juntos ter uma aula em comunidade de 4 modalidades da Total Pass, né? E das academias do grupo, Race Bootcamp, Vidia, Jab House, Tonus. E aí é muito bacana, porque é isso, você entrosa, né? E é a substituição do happy hour. O onboarding tem várias empresas que fazem, não, e agora vamos lá tomar uma juntos no final, que isso aproxima também, mas que não tem a ver com o meu negócio, né? Eu não vendo bebida. Então, a partir do momento que a gente colocou isso, a gente percebeu que as pessoas chegaram muito mais unidas ao final da primeira semana, já entendendo melhor o produto, já com feedbacks de usabilidade do app, que não é só chegar lá. Você chega lá, você faz o check-in da Total Pass no parceiro, vive a experiência inteira, né? Então, para a gente foi muito importante. E a gente agora ampliou isso, e uma vez por mês tem o encontro dos heads. Então, são 16 pessoas, que é o grupo que está ali mais perto de mim no dia a dia, e a gente reveza. Então, uma vez, um mês é um jantar, também é gostoso, né? E o outro a gente faz um esporte juntos. Que bacana. E aí você trabalha de tudo, né? E todo mundo participa. Todo mundo participa. Quem quiser ir falar, só quero ficar olhando porque esse esporte não é para mim, só fica olhando, conversa. E também tem isso, né? Enquanto um joga, vai fazer o beach tênis, tem lá 4 jogando, tem um monte de gente fora conversando, né? Então não é nada impositivo. Mas, pô, vamos lá. Esse é até um ponto interessante, né? Se falar, somos uma empresa de saúde, o nosso produto, né, incentiva as pessoas a serem mais saudáveis, e um pré-requisito, quem trabalha na TotalPass precisa ser fit, super saudável. Como vocês veem isso também? Não precisa, né? Não precisa. Eu já recebi essa pergunta do tipo, mas eu não sou super atleta, para ser sincero, não treino há alguns anos. Não. E a gente acredita, primeiro, ninguém é obrigado a treinar porque está na Total Pass, mas a gente acredita que é meio natural. E tem sido, 100% das pessoas usam o produto, tem muitos cases de sucesso, assim, tem um funcionário que reportou, perdeu 30 quilos depois de 6 meses que entrou na Total Pass. Tem pessoas que tiveram dificuldades, assim, estava no momento de fragilidade, beirando até depressão, e aí esporte, terapia, e acabou, né, tendo recuperação da autoestima. Então, acontece, não é obrigatório, mas se acaba... Aconteceu comigo. Por quê? Eu fui atleta mesmo, né, federado, tal, não fui profissional, sempre é meu esporte, mas em algum momento na minha jornada eu trabalhei 16 horas e engordei e não fiz esporte. Eu acho um pouco uma questão de geração, né? Acho que está mudando também um pouco, a gente vê isso, né? A exigência de, putz, eu quero me cuidar, né? A nova geração, esse é um pilar importante da minha vida, né? Essa turma vem assim, essa turma vem assim. Mas assim, o comentário é, quando eu entrei na Total Pass, eu não estava no meu auge de treino. E eu acabei embalando. No começo foi difícil, porque o primeiro ano na função, os primeiros meses, ficou super desafiador. Eu tentei de tudo. Aí eu mantive uma média de 2 vezes por semana. E aí me deu um estalo, foi com o Thiago, que é o nosso diretor de clientes, de vendas e atendimento. Ele treina todo dia, absolutamente todo dia. E aí a gente viajou para Recife para visitar clientes. E aí chegou no fim do dia, eu falei, e aí, o que você quer fazer? Né? Geralmente é um jantar. Eu quero treinar. Tem uma Smart a 1 quilômetro daqui. Eu falei,
Vamos, né? Fui lá treinar com ele, fizemos um treino. Aí cheguei no dia seguinte e falei, e aí? 8 horas no café? Pode ser às 9, nossa primeira reunião é às 10, porque tem uma Race Bootcamp a 2 quilômetros daqui. Então eu vou com você. E aí comecei a discutir com ele sobre, né, a dificuldade que eu estava tendo de embalar nos treinos, né? E aí contei para ele minha rotina, ele virou e falou assim: vai às 5 da manhã. Eu falei, você tá louco? Eu vou às 5 da manhã? Não tem como. Então ele falou, ó, você me descreveu aqui. Ou você vai 5 da manhã ou você vai 10 da noite. Você falou que à noite não dá. Bom, eu falei, então tá bom. E aí eu comecei a ir e mandar foto para ele, 5:30 da manhã, 6 da manhã, saindo da academia. E aí embalei isso, tem uns 4 meses. Então você vê, por que eu falei essa história longa? O efeito da comunidade, o efeito da cultura da empresa que me transformou. Eu já tinha isso do esporte, que eu acredito, etc., mas eu não estava embalado. Sim. E a cultura da empresa me puxou para voltar. Muito legal, muito bacana. Bom, gente, chegou a hora das nossas perguntas. Podem ir mandando, tá? Eu já vou selecionar alguns para começar aqui a discussão. É uma boa. A Luísa Maggioni perguntou: vocês consideram que o ambiente físico de trabalho também impacta no bem-estar dos colaboradores, assim como o modelo de trabalho? Então, home office, anywhere office, híbrido. Como vocês, né, a gente na Alice, vocês na Totopés, como a gente trata esse assunto hoje? Você quer começar, talvez, de modelo de trabalho? A gente, Alice, acho que talvez a parte que mais me impacta, pensando assim, é ambiente físico. A gente tem um vestiário aqui, um bicicletário. Eu faço uso do vestiário. Eu chego aqui, às vezes, de cabeça molhada, porque eu acabei de sair do chuveiro do vestiário para correr. Eu acho que esse tipo de coisa ajuda, mas as pessoas têm que usar. É da história. Não adianta ter. Eu acho que tem que ter uma inércia ainda, tem que ter uma energia de ativação, assim, para um uso, outro uso. Ah, estou usando tal, tipo o que o Calbucci acabou de dizer, assim. Um explicou para o outro como é que mudou a rotina e tal, e está usando vestiário, está vindo de bicicleta, coisas do gênero. A gente tem um modelo híbrido, né? Assim, muitos times. Eu, particularmente, venho aqui todo dia porque eu gosto, e porque a minha casa é muito cheia. Meus filhos pulam, né? 3 filhos pulando, né, comigo, mesmo eu trancado no meu escritório. E eu amo eles, só que eu tenho meus horários com eles. De manhã, eu janto com eles todo dia e tal. Eu prefiro vir, mas tem gente, cada um faz a sua rotina e tal. Enfim. Quanto isso, acho que isso dá flexibilidade, sim, para a pessoa. O dia que ela, em vez de gastar o tempo vindo para o escritório, ela vai fazer alguma atividade física. Ela libera tempo para a pessoa, com certeza. Boa, como vocês estão. Eu concordo com você, lá nós somos híbrido, mas eu acho que o mais importante é a cultura. Né? Você economizar o tempo de ir até o trabalho, obviamente, te libera um tempo que você pode treinar. Mas acho que é muito mais sobre meu gestor tá ok se eu entrar e começar a fazer reunião, começar a trabalhar 9:30 em vez de 9 horas, porque ele sabe que para mim é importante treinar e que esse é o melhor horário. Dentro da cultura é ok, alguém bloqueou um horário para fazer a terapia ou treinar. Então, eu acho que complementando, o modelo híbrido ajuda, um espaço físico que proporciona ajuda, mas é muito mais sobre a atitude da empresa e o que você, enquanto liderança, permite. Perfeito. Não, eu super concordo. Acho um ponto interessante, né? Eu gosto muito que a gente tenha essa flexibilidade. Para mim é muito importante, de fato, para meus compromissos pessoais, seja de família, seja de me cuidar. Eu gosto também muito de estar no escritório. Eu acho estar no escritório tem muito a ver com essa vamos nos incentivar, né? Então, a gente tem aqui um grupo que também se formou de forma espontânea, se chama Segundas Esportivas. Segundas Esportivas. Então, são pessoas que vêm segunda-feira no escritório e aí a cada segunda esse grupo faz alguma atividade em conjunto. E aí isso, tipo, cada semana alguém sugere, né? Hoje a gente vai... E às vezes são coisas que você nunca faria na vida,
mas porque esse grupo da indo e sugere, você vai junto, né? Então, Sim. ou também o que você comentou, aqui os times nos happy hours fazem bastante isso. Ao invés, né, vamos fazer a nossa reunião mensal de resultado e depois vamos jogar um pitch. Então, eu acho que estar presencial pode ajudar também com o engajamento, né? Da turma, do time, assim. Pode. Eu tenho um assunto que eu acho também que é muito importante, é a alimentação no escritório. Ah, com certeza. O Gui é o guardião da alimentação no nosso escritório. Sou conselheiro de um instituto carioca que combate a obesidade infantil. É um assunto que eu vou a fundo. A gente mexe política pública e é um assunto que eu não só falo, eu realmente ajo sobre ele. É, e, enfim, é um assunto dá um podcast inteiro. Mas o escritório, eu acho que é sim papel também dos líderes, do RH tal, de, puxa, você pode ter um coffee. Eu tenho um app que mede calorias, você tira a foto, ele fala. Às vezes eu olho e falo, gente, isso aqui tá, Alice. Uhum. Cadê a fruta? Cadê o alimento? Cadê o ovo? Isso aqui é muito ultraprocessado, isso aqui é muito calórico, tal. Eu tô sendo chato? Não, eu tô sendo realista. Uhum. Ser realista. E coerência da cultura, E novamente. coerência da cultura. Então, nada como algo balanceado. Você tem que ter uma. Então, eu E acho em que eventos, por exemplo, isso chama muita atenção, né? Se a toda gente, vez. como Alice, promove eventos sobre saúde, né? E É, o coffee totalmente não saudável, né? exatamente. Por outro lado, se o coffee é saudável, você tem opções diferentes, chama muita atenção, né? As pessoas falam, nossa, tipo, acabei de ouvir aqui no painel sobre saúde cooperativa, foi no coffee, né? Tem opções saudáveis, então uma coisa reforça a outra. E a diferença de você ter um cesto com umas maçãs e umas bananas e um cesto com um monte de bolinho super calórico e nada nutritivo, a diferença é a mão que pega. Se tiver lá, então assim, ali, né, na nossa copa, sempre tem uma fruta. Eu passo assim, pego a fruta Uhum, Tá ali. e saio comendo uma fruta. uhum. E isso vai criando hábito. E o hábito faz o monge. Então, Com certeza. Bom, uma outra pergunta aqui da Giovana Tavares. O viés de alta performance e da sociedade da hiperprodutividade e hiperconectividade tem gerado uma crise de saúde mental e burnout no mercado. Como vocês veem o papel do RH e gestor para balancear essa equação? Você quer pegar essa? E acho que esse é o, esse é a questão do momento e talvez do futuro. Tá tudo muito, muito acessível, tudo dá para fazer. Outro dia até a gente passou por um treinamento, eu achei uma fala brilhante da coach, que ela falou assim, pô, o século XX era o século que nada podia, existia uma caixa muito pré-determinada do que você, enquanto pessoa, deve fazer, né? E o século XXI, não só pela mudança de mindset, da mudança de sociedade, mas por causa de conectividade, é o século do tudo pode e eu não dou conta. E eu não dou conta, porque as possibilidades elas são infinitas. Então, esse é um grande desafio. O que eu vejo que o RH e a empresa pode fazer para contribuir é o respeito ao colaborador. Então, é aquela coisa do... Você tem uma regra que não pode marcar reunião 8 da noite, né? Não pode ficar saindo, fugindo do horário de certa forma. Ter o oposto, que é tudo que a gente falou hoje aqui, de tudo bem alguém recusar uma reunião porque vai fazer alguma prática, né? Claro que tem ferramentas também para o RH medir, vocês falaram, Squad Magenta, Score Magenta, você ter o dado na mão para poder ajudar as pessoas, capacitar a liderança. Capacitar a liderança. Eu tive um testemunho, não vou expor a pessoa, mas uma head importante da nossa empresa, a gente está fazendo uma jornada de desenvolvimento de liderança. E no começo da jornada, a gente teve uma conversa e ela falou assim: não temos recursos para fazer o que precisamos. Tá bom, vou te acolher, né, ouvir, vamos ver o que a gente pode fazer. No meio da jornada de treinamento, a gente estava falando muito sobre cultura, os pilares de confiança, você ter ali conversas difíceis de uma maneira, né, rápida e sincera. E aí foi legal o testemunho dela, que ela falou assim: poxa, eu entendi, não nos falta recursos, falta a gente parar de perder tempo para resolver os assuntos por falta
de confiança um com os outros. Como é que eu, Isso, hein? né? E ela falou, que legal que a gente está aqui construindo e fortalecendo essa confiança entre nós, porque o problema é esse. Então, você vai, tem uma questão para resolver com um parceiro, em vez de resolver ali numa reunião, viram 12, porque desalinha, manda para a Tec, aí Tec voltou, falou que foi diferente e tudo mais. Então, onde é que eu conecto isso com o RH e com o papel na saúde mental das pessoas? Pô, a Suzy proporcionou esse treinamento que está elevando a capacidade da liderança, construindo relações fortes para que a gente trabalhe mais ágil e, com isso, não sobrecarregue o time. No fim do dia, é isso que está acontecendo. O time está sofrendo lá na ponta porque os gestores não estão conversando de maneira eficiente. Tem 1000 ângulos para comentar disso. Eu acho que tem um efeito também que ele não tinha, sei lá, 20, 15 anos atrás, que é o nosso sequestro de tempo, né, de forma muito competente por, cara, rede social e filme e televisão e esses... Antigamente, né, você tinha um canal lá, você queria ver aquele canal, tinha 10 canais, você desligava, não tinha... Eu acho que existe uma competição pela nossa atenção e um sequestro do nosso tempo que antes não existia. Eu acho que tem menos a ver com trabalho e muito mais a ver com quais são os outros elementos em torno da nossa vida que estão sequestrando a nossa atenção, o nosso tempo e gerando ansiedade. Para mim, essa é a maior variação que teve. Como eu falei, eu trabalho há 30 anos. Tipo, eu consigo fazer bons deparos, assim, como é que era, como é que é. O que eu fiz para mim? Eu acho que é um trabalho legal, assim, talvez do time de People, de RH. Poxa, cara, eu não uso mais rede social. Eu sei que é meio extremo isso, tá? Não é que eu desinstalei, mas é raro. Eu uso o LinkedIn muito para trabalho. Cara, eu parei de usar rede social, porque eu comecei a realizar o quanto aquilo, de forma muito competente, estava sequestrando o meu tempo dos meus filhos, da minha atividade física, de mim comigo mesmo. Eu falei, cara, não! Esse tempo é muito mais valioso, eu mereço esse tempo para mim e para minha família. Eu não aceito esses sequestros de tempo. E a mesma coisa com coisas que você vê na TV que vão te deixando super addictive, agitado e tal. Viciado, né? Então, Até o exemplo que a gente está sendo para nossos filhos, né? sim. E para a geração deles, né? Tem muitos livros, né? Exemplos agora sobre essa questão, né? De quanto redes sociais pode prejudicar, né? Imensamente, assim, a vida futura, assim, dos nossos filhos. Então, acho também isso, né? Se a gente está no celular o tempo todo, né? Qual é que é o exemplo que a gente dá, né? Como a gente passa o vício para eles? Não, eu vou te falar, Sarita, quando você decompõe os horários de um dia, puxa, você tem que dormir, 8 horas, aí toma banho, não sei o quê, né? O tempo que você trabalha, tempo, né? Sobraram talvez 3 horas, 4 horas para você dedicar para você e para sua família. Se você se permite ser sequestrado em metade desse tempo por uma tela, você está sequestrando 50% do seu tempo utilizável. Livro, né? E daí você se sente assim, falando, eu não tenho mais tempo para nada. Sim. Eu me senti assim já. Sim. Aí eu falei, cara... E acho isso, né, novamente, também se relaciona muito com nossa virtude, que é justamente priorizamos nossa saúde e felicidade. Então, cada pessoa precisa saber priorizar, né, o que eu faço, Sarita, para priorizar minha saúde e felicidade. Será que é ficar no Instagram, né? Ou será que é fazer uma caminhada com meus filhos, né? Então, mas é isso, acho, né? Cada pessoa precisa ter essa reflexão, né? Exato. Pessoal e individual. E eu acho que esse é um ponto que o time de RH pode promover, essa discussão promover, sabe? Dar dados e dar depoimentos. Quem aqui, puxa, sei lá, fez o experimento de não usar a rede social durante um mês? Eu fiz. O que mudou na sua vida? Como foi? Então, esse tipo Até uma pergunta da Darren, você respondeu sem saber a pergunta, mas ela falou que como vocês equilibram justamente a pressão por resultados e a qualidade de vida? Quais táticas têm sido usadas? Então, aqui já contou-te uma. Você contou um pouco da sua disciplina, de acordar cedo. Tem alguma outra tática que você tem usado para gerenciar melhor, balancear esse tipo, vou entregar muito, né? Estou há um ano na empresa, tem uma pressão muito grande de se provar também, mas não a qualquer custo. Para acrescentar, eu tenho feito constantemente uma reflexão de cada momento do meu dia a dia, se está sendo produtivo e eficiente para a empresa. Como é que é o meu modelo mental, né? Então, se eu estou numa reunião, vamos supor,
e com certeza vocês vivem o mesmo. Sei lá, um amigo meu, que é um bom amigo, pede uma reunião porque quer apresentar o seu serviço para a nossa empresa. E neste momento, não é algo que está casando com os objetivos da empresa. Muitas pessoas recebem, porque é meio indelicado e tal. E eu costumo também receber, mas eu estou tentando exercitar o ponto de gentilmente falar não. Então, acho que tento exercitar muito o não, porque o meu modelo mental é o seguinte: esta reunião está roubando o tempo da minha família. Por quê? Porque eu vou fazer o que o negócio precisa. Eu vou fazer o que o negócio precisa. Então, se eu colocar 1 hora improdutiva na minha agenda, significa que provavelmente eu vou trabalhar 1 hora a mais hoje, porque o que precisa ser feito para a empresa será feito, né? Ou eu vou estar roubando da empresa, né? Eu não sei o que é pior ali pensando no todo. Então, mas na minha cabeça é assim: eu vou priorizar o trabalho e a família. Então, se eu não estiver produtivo, se eu estou numa reunião que não agrega, se não está sendo eficiente, eu estou roubando tempo da família. Então, esse é o meu motivador para falar o não. É difícil falar o não. Pensar no custo de oportunidade, né? Exato, exato. Super interessante isso, porque acho que uma coisa que eu não falei, que eu não tirei da minha rotina, é o WhatsApp. O WhatsApp, ele é onipresente. E a transformação dele é que você é super acessível e a gente... Então, realmente, eu recebo todo dia, cara, sem exagero, eu sou muito aberto, assim, as pessoas falam, recebo, sei lá, uns 5, 6 pedidos de papos e reuniões todo dia, fora do contexto da minha rotina da Alice. E se eu fosse aceitar tudo, eu tinha que me multiplicar por algumas vezes. Então, eu tenho que falar muito não. E se você não fala não em 95, no meu caso, em 95% das vezes, eu sequestro a minha vida. Eu deixo de ter vida. Não cuido dos meus filhos, eu só vou atender reunião. E fazer. Então, cara, você tem que ter uma disciplina com a sua capacidade de falar não, porque hoje em dia tudo é capaz de chegar para você o tempo inteiro. Exato. Pedidos, né? Exato. E isso, acho que dá para fazer um depara, porque não é necessariamente para founder, para C-level, né? Acho que todas as pessoas, inclusive para crescer, né? Porque você vai crescer de forma Eu acho o EH tem isso muito, né? O EH recebe muitas demandas, pedidos, né? Então, acho super relevante também para nós. E ter que equilibrar também, porque é isso, né? A gente cuida da nossa carreira. Então, essas agendas de papos, networking, elas também contribuem para o nosso crescimento profissional muitas vezes. Então, tem que fazer um balanço, né? Uma priorização. O que vai me dar mais retorno também? O que vai ser mais importante? E acho que a gente podia, né, normalizar na comunidade profissional, na sociedade, essa coisa de assim, cara, se a pessoa não conseguiu neste momento te atender, não não insista, não. Tipo, a pessoa não é que não gosta chateado de você e tal, é simplesmente que cada um está tentando fazer o melhor para sua empresa e para a sua família e para a sua vida. Exatamente. Né? Ótimo ponto. Quase já um fechamento, assim. Mas ainda não. A gente tem mais uma pergunta e já vamos fazer o fechamento aqui. Enquanto disso, vamos lançar você fala, NPS, avaliação, satisfação. Então, aqui no Zoom já vai estar disponível aqui o NPS. Por favor, também deixem comentários, sugestões, né? Nosso primeiro ano, ainda o webinar é um baby, né? A gente precisa crescer, evoluir, então fiquem à vontade para colocar, enfim, críticas, sugestões, feedback, ideias, né, para próximos temas, picas que vocês gostariam de ter aqui, que isso vai nos ajudar a subir a barra e evoluir sempre para tornar esse projeto cada vez maior e de maior impacto. Bom, o que eu queria fazer para vocês aqui, uma pergunta que já é quase assim um fechamento, né, e dicas. Então, a pergunta que muito, né, bem ouvir vocês, como o EH se torna mais consultivo juntas às lideranças quanto ao status de saúde dos times e como o EH consegue, de fato, né, mostrar para a alta liderança que plano de saúde, que iniciativas de saúde e bem-estar precisam ser, de fato, uma prioridade, né? Então, a gente viu aqui dentro do nosso público que ainda tem 25%, né, das pessoas que falam na minha empresa não é ainda uma realidade.
Então, qual seria, assim, a dica final? Vocês falam aqui com liderança GH. Quais são os pontos que vocês acham que todo mundo teve aí levar desse papo, e especialmente nesse sentido, como eu, como RH, né, consigo conversar aí, da vez com o meu CEO, consigo mostrar que, de fato, isso é um assunto que todas as empresas deveriam olhar e que deveria ser uma prioridade, não do RH só, mas, de fato, do CEO. Quem quer começar? Mensagem já final, com dicas, com... A empresa que tem Alice, o RH consegue mostrar muito mais dado. Compre Alice, Total Pass. Pode falar, não me leva a mal, não, mas não estou aqui de bobo vendendo, não. É real. Tipo, a gente está conseguindo esse produto. Mas como sensibilizar, né? Pensando até nos seus colegas pares, assim, lógico, os founders que você encontra, os CEOs. Acho que o Calbucci falou lá que o RH é o braço esquerdo ou direito dele. Sem direito ou esquerdo, mas tá junto. E você sabe que é uma coisa que eu sempre conversei, assim, é uma coisa que eu falo parecido. Eu realmente acho que tem que ter um pacto entre o CEO e a pessoa de RH desta confidência e desta parceria, assim. Tipo, você é um RH, a Sarita é a pessoa que lidera a pessoa do RH na Alice e ela é uma parceira de negócios nossa. Ela entende o negócio da Alice, ela entende a atividade da Alice. Ela não está desconectada da atividade. Você tem que estar conectado com a atividade. Pessoas é um meio para atingir um objetivo. Toda empresa, você falou do Simon Sinek, é isso. Então, eu tenho muito essa visão, tá? A responsabilidade é do CEO. O CEO tem que enxergar deste jeito. Ele tem que olhar e falar o seguinte: eu entendo que pessoas é um assunto super importante e eu quero ter alguém ao meu lado com que a gente vai definir uma agenda, que a gente vai definir um território, que a gente vai definir um planejamento. E esta pessoa é meu parceiro de negócio, meu parceiro estratégico. E aí, dependendo da cultura da empresa, o outro parceiro é uma equipe comercial, é uma equipe financeira, é uma equipe... Mas sempre vai estar junto. Nunca pode ser uma área que trata-se como uma área suporte, acessório e tal. Se for assim, não tem como dar certo. Tipo, não tem. Tipo, se você é RH, se não consegue, desculpa, sai da empresa e troca de empresa. Real, assim. Porque o CEO tem que ter o buy-in disso aí. Se você não consegue que o teu CEO enxergue e aja desse jeito, você está na empresa errada. Eu acho que é tão simples quanto isso. Vou contribuir. Eu concordo com você e penso igual e tenho a sorte de estar num grupo onde os acionistas e CEO do grupo pensa dessa maneira, mas vou tentar pegar um outro ângulo. Lógico. Que dica que a gente consegue dar, que eu consigo dar para quem hoje... Ela não é de fácil utilização. Não, você falou do coração, o que você acredita, que eu acho que é muito legal. Acho que nesse momento quem ouviu falou, poxa, acho que vou mandar meu currículo para a Sarita. Então, acho que isso foi muito legal. E aí também, Total Pass pensa assim também, então mande o seu currículo para nós, né? Mas do ponto de vista, sei lá, você está numa situação onde a liderança ali não acredita, né? Então, pensando assim, dicas práticas, eu acho que pegar o que são dados fáceis de conseguir, dados no recrutamento, né? O que você está perdendo de proposta por não ter o melhor benefício, né? Plano de saúde, por não ter um Total Pass, por não ter outros. Acho que isso é um indicador, porque dói no CEO. Lembra daquela pessoa que você amou e que quer muito contratar? Então, recusou a proposta. Uhum. Por quê? Porque o plano de saúde não é condizente, por exemplo, né? Ou então, aceitou, mas tivemos que criar uma exceção. Ela é a única pessoa da empresa inteira que tem um negócio diferente, né? Pegar no custo, trazer um parceiro como vocês para falar, ó, o que a gente economiza aqui acumulando os dados, né? Então, acho que isso também é importante. E uma outra coisa eu acho que executivos,
especialmente no Brasil, adoram benchmark, né? Então, sei lá, às vezes não tenho muito dado, é um pouco difícil. Acho que todo mundo concorda que fazer esporte vai diminuir sinistralidade, vai diminuir absenteísmo, mas tá, cadê o case na prática? Return on investment, de fato, né? Exato, cadê o case ali com selo de Harvard e tal, que leva alguns anos para se criar essa correlação? Então, eu iria para o lado do benchmark. Qual é a empresa que o seu CEO admira, né, que toda hora fala, que é o exemplo e tal? Pô, pega essa empresa, liga lá e fala, RH, vem aqui trocar uma ideia com o meu CEO comigo para contar o que vocês estão fazendo, para ser essa empresa que ele admira tanto, sabe? Tipo, e um pouco para o intangível também, quando faltam os dados, né? Duas dicas aí que vieram na cabeça. Eu lembro de vários anos atrás, mas a gente olhava, o Google, ele lançou meio que na área de pessoas, muita métrica, né? A engenharia com pessoas. Virou livro. Exato. E eu acho que essa lógica de você realmente produzir métrica que tem a ver com isso é a melhor da história, né? O que você não mede, você não gere. Sim. Ter uma área de RH que é capaz de pensar profundamente e ter algum meio para conseguir produzir métricas de benchmarks ou do que está acontecendo e correlacionar, mas trazer métrica associada à métrica de negócio, não só métrica de pessoa. Turnover é uma ótima... Turnover, assim, é super importante. O motivo, entrevista de desligamento, acumulo dado. Né? Mas ser muito direcionado à métrica. Glassdoor, né? Fazendo aqui um jabá da minha antiga casa, né? Pô, no Glassdoor você tem ali tudo que está acontecendo na empresa, o que estão elogiando, o que não estão. Nenhum líder quer ter uma página que está dizendo que a empresa não é legal, né? Então você mostra lá, ó, tá todo mundo aqui falando que esse benefício que a gente tem não é bom. Aí você vai conseguir convencê-lo. Bom, gente, chegamos no fim. O tempo voou, foi um papo muito legal. Super obrigada, Felipe. Super obrigada, Gui. Foi ótimo. Eu já sabia que ia sair com várias inspirações. Isso se confirmou, então para mim foi muito rico. Anotei aí mentalmente várias boas práticas que estão fazendo na TotalPass que a gente vai também aí implementar na Alice. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Acho esse fechamento, né, e até esse convite de benchmark, já fica aqui o convite, né? Então a gente está à disposição ali, se conceder essa TotalPass também, para a gente estender essa troca. Chamam o Felipe, chamam o Gui para conversar aí como CEOs aí das empresas de vocês. Podem me chamar também, a gente gosta muito de tocar, né, de aprender, acho sempre podemos nos inspirar com histórias de sucesso aí das diversas empresas. E o webinar, novamente, tem esse grande objetivo, né, para a gente possa contribuir, para a gente possa promover essas trocas entre as lideranças de RH dentro da comunidade. Então, muito obrigada por todo mundo que nos assistiu. Como sempre, a gente vai subir a gravação dentro da landing page do webinar, então podem acessar também, podem divulgar, né, se tenha sido útil, a gente espera que sim. E nos vemos no próximo, que em breve a gente vai lançar, e aí bora para o segundo ano do webinar Open Alice. Então, muito obrigada e nos vemos em breve. Um abraço.